Que as nossas vozes possam subir, Senhor, como aroma suave diante da tua presença. E que cada vez mais possamos nos entregar, Pai, diante do teu altar, para assim te adorar, Pai, e te entregar tudo aquilo que temos, Senhor, e tudo aquilo que somos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que
Toma-me, faz-me ser como
dia mais, Senhor, possamos fluir a tua presença, Pai, através das nossas vidas, Senhor, através das nossas vidas, Senhor querido. Oh, flui através de nós, Senhor querido. Flui, Pai, flui, Digno dessa canção, só tu és, Senhor. é verdade. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
Amém. Deus Todo-Poderoso, cremos em Ti, no Teu imenso poder e na Tua glória, Senhor. Estamos aqui para entregar, meu Pai, o que temos de melhor a Ti, Senhor. Porque Tu és o Deus de milagres, o Deus de cura, o Deus de dons, Pai. Não há quem seja sublime como o Senhor. Não há quem seja maior do que o Senhor. Oh, Pai de todo poder, sabemos que aqueles, meu Pai, que não se ajuntam com o Senhor espalham, Senhor. E o que queremos é isso, meu Pai, estar juntos à Tua presença dentro dos Teus átomos, Deus. Derramando, meu Pai, louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Oh, Deus Pai amado e poderoso, abra os nossos olhos à Tua palavra, Senhor. Abra também os nossos ouvidos para a compreensão, Senhor. Esteja capacitando, meu Pai, a pessoa que estiver aqui com o Teu Espírito Santo, Senhor. Adornando, meu Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, com todo o Teu discernimento, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias em Efésios 5. Efésios 5, começa. Do 1 ao 13. 13 não, 14. Amém? Amém. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, nem Que são gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui essa carta a Efésios, né? Paulo, primeira parte, ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. A origem da palavra imitar vem do latim imitare, que significa copiar ou reproduzir alguma coisa. Que ou aquele que toma alguém por modelo. No caso nosso, o que nós tomamos como modelo? O exemplo de Jesus. Ele é o modelo em que nós copiamos. Ele é o modelo em que nós imitamos. É ele que a gente começa a viver uma diferença através dele, de viver por ele, né? Ele quer o quê? Que a gente venha copiar o estilo de vida dele. Ele veio aqui nessa terra, ele nos mostrou como andar, como caminhar, como ir numa festa, como se comportar com as pessoas, o que era importante. O modelo de Jesus é o modelo que devemos imitar. E aqui, vocês podem notar que está escrito assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa passagem não está dizendo tente ser imitador de Deus como filho amado. Ele não está dizendo você vai tentar fazer e está tudo bem. Você tem que ser o modelo de Jesus. Jesus tem que ser o modelo que você deve seguir. Você deve andar como Jesus andou. Você deve caminhar, você deve pensar, você deve agir como ele andou. É dessa maneira que nós, como filhos de Deus, devemos nos comportar. Nós não podemos fazer o oposto. Nós não podemos andar diferente disso. O modelo que nós, os cristãos, escolhemos para viver é o modelo de Cristo. Foi esse que nós copiamos, que nós queremos viver. Então nós devemos o quê? Ser imitadores de Deus. Andar e caminhar. Imitadores de Deus. De Deus. Jesus veio o quê? Como homem, mas era imitador de quem? De Deus. Ele não tentou ser imitador de Deus. Ele era e vivia como Deus. Nós temos o que? Imitar e viver conforme Deus quer. É isso que nós fomos chamados. E o interessante aqui é o seguinte: diz assim: vivam em amor. É necessário viver em amor. Se no nosso meio não tiver amor, é tudo balela, é tudo conversa, é vazio. Nós devemos também o que? Também como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós temos que pensar o seguinte: todos nós oferecemos sacrifícios. Muitos oferecem sacrifício a Deus. Mas qual é o aroma do seu sacrifício? Qual é o aroma que você tem dado a Deus? Qual é o aroma que você tem reproduzido? O seu sacrifício, o seu caminhar, o seu andar. Que tipo de aroma você está oferecendo a Deus? Que tipo de cheiro você está oferecendo a Deus? Ele é bom? Ele é agradável? Ou não? É necessário que a gente dê realmente exemplos. É necessário que o nosso aroma seja agradável e chegue a Deus. Caim e Abel, eles deram sacrifícios a Deus, mas um só foi um sacrifício agradável. Por isso, que tipo de sacrifício você tem oferecido? O sacrifício vem pela sua vida, pelo seu andar, pelo seu caminhar, por aquilo que você pensa, por aquilo que é onde ninguém está vendo, que você faz. Não é só aos olhos humanos. E quando é você e você mesmo? Quem é você? Que tipo de sacrifício você tem oferecido? Qual é o sacrifício que você tem dado? Então, vamos ter cuidado, porque é necessário que a gente venha entregar a Deus um sacrifício agradável. É necessário exalar o perfume de Deus. É necessário viver em santidade, em obediência. É necessário pregar a palavra, falar da palavra, e não viver a palavra, e não ter um aroma agradável, vai nos trazer condenação. Temos que andar realmente conforme Cristo andou aqui nessa terra. Temos que viver e exalar o bom perfume, o perfume agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção
de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O que não é próprio para os santos? As conversas sobre a imoralidade, né? As fofocas que tem aí, né? Nos meios de comunicação, né? O que você vê, que passa para frente, que tem na internet, que tem no seu celular, o que os artistas estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo, todo e qualquer tipo de imoralidade que o mundo faz, nós não devemos passar para frente, não devemos conversar sobre isso, não devemos falar de impureza, porque fomos chamados para ser o quê? Imitadores de Deus. Então é necessário que a gente não venha no nosso meio falar de impureza. Não devemos cobiçar as coisas. Quantas pessoas cobiçam dia após dia coisas que nunca vão alcançar? Vivem querendo ter aquilo que nunca vão ter. Mas a pessoa está muito preocupada com essa vida. Nós devemos estar preocupados com a vida que ainda há de vir sobre nós. Nós devemos o quê? Ser imitador para isso. Porque nós queremos alcançar. Alcançar o quê? A vida eterna. Nós queremos alcançar o reino de Deus. E para isso a gente não, no nosso meio, nós não podemos ficar com conversas, independente. Nós não praticamos, mas porque passamos para frente aquilo que o mundo e as pessoas fazem. Aqui diz nem Quer menção, não é nem nem falar. mencionar. Não é para fazer, nem falar. Sequer mencionar. Então, nós não devemos o quê? Falar sobre a imoralidade sexual, não devemos falar sobre a impureza, não devemos cobiçar, porque essas coisas não são próprias para os santos. Nós somos um povo, nós os cristãos, nós devemos ser um povo santo, irrepreensível. A palavra santa é separado. Se você continua com conversas que não são dignas, são imorais, impureza, cobiça, você não é separado, você continua no meio, você continua ainda vivendo no meio do mundo, mas é necessário realmente sermos separados. Não adianta não fazer, não devemos comentar daquilo que eles falam, daquilo que eles fazem, daquilo que eles praticam. No 4 aqui, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Nós devemos o quê? Nem mencionar, né? Não há no nosso meio a obscenidade. O que é obscenidade? Obsceno, que se opõe ao pudor, que vai contra o pudor, grosseiro ou vulgar, sem moral, sem decência, que provoca a indignação pela falta de moral, pornográfico, disse da pessoa que se comporta de modo devasso, que demonstra obscenidade, que contém obscenidades, comportamento obsceno, sorriso obsceno. Não devemos ter nada disso no nosso meio, nada de moral. Não devemos ter no nosso meio nada de vulgar, nada grosseiro, nada sem pudor. Somos chamados para ser o quê? Santos. Foi para isso que Jesus pagou o preço. Pagou o preço para tirar o pecado do nosso meio, para tirar o pecado das nossas vidas, para que nós venhamos ser santos. É para isso que Deus nos chamou. As conversas tolas. Tolo. O que é tolo? Quem é bobo, pessoa que não é esperta, sem razão de ser e nem fundamento, ausência de nexo, falta de significação. Por que ainda no nosso meio nos comportamos com conversas tolas? Por que ainda no nosso meio, no meio cristão,
nas igrejas ainda se há coisas tolas, coisas sem nexo, coisas que vêm envergonhar a santidade de Deus. Então nós devemos realmente nos apartar de toda coisa que não tem sentido, de tudo aquilo que não é bom, que não é agradável, tudo aquilo que é idiota. Por que ainda isso há no meio cristão? Nós não devemos ter nenhum tipo de gracejo imoral, dito que pretende gracejo, dito que pretende ser engraçado, aquilo que se faz para fazer graça, graceta, dito repleto de ofensa, o que se diz para zombar ou caçoar de alguém, zombaria, isso é um gracejo. Imoral, o que é imoral? Que não pode ter nenhum princípio moral, que vive contrário à moral, homem imoral, contrário à moral, às normas de conduta estabelecidas por um grupo social, aos bons costumes, obra imoral, né? Nós não devemos praticar, que se opõe ao pudor, à decência, é indecente, comportamento imoral, relacionamento imoral. Nós não devemos ter no nosso meio nenhum tipo de gracejo moral, de conversas, mas ainda há no meio cristão os gracejos imorais, as brincadeiras, as conversas, né? As gracinhas, né? Que é feito no meio. Ainda existe isso. Que são o quê? Todas essas coisas são inconvenientes. Não convém que no nosso meio tenha isso. Não convém que no meio cristão, na igreja, há isso. Não convém que o caminhar do cristão tenha isso. Não devemos ter conversas tolas, não devemos ter gracejos morais, não devemos falar coisas que são inúteis. Mas ao invés disso, ações de graça. Ao invés disso, nós temos que agradecer a Deus, falar sobre Deus, viver a palavra de Deus. Mas constantemente ainda há no meio cristão esse tipo de comportamento. É um comportamento que não combina com quem é santo, com quem é separado, com quem anda segundo a palavra de Deus. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Nenhum desses tem herança no reino de Deus. Ninguém vai ter herança no reino de Deus os que praticam É interessante que ele diz, a idolatria. né? Porque vocês podem estar certos disso. Né? Vocês podem estar certos disso. Não adianta Não fugir. tem conversa, não. Não tem essa não. Então, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, nós temos que ter cuidado, porque é por isso que a ira de Deus se acende contra o povo de Deus, se acende contra os desobedientes. Porque por mais que a palavra diga o comportamento, o caminhar e o andar, as pessoas continuam caminhando, continuam falando tolice, continuam vivendo fora da palavra. Nós venhamos realmente se apartar de toda tolice, toda palavra idiota, de toda conversa que não produz fruto bom. Nós devemos estar apartados, porque é por essas coisas que muitas vezes a pessoa se pergunta por que está acontecendo determinada situação na vida dela, mas ela não deixa de fazer as obras da carne, ela não deixa de fazer.
ela não deixa de pensar coisas idiotas, ela não deixa de fazer coisas idiotas, falar coisas idiotas. Ela não para, ela continua fazendo. Ela lê a palavra de Deus, ela ora, ela faz sacrifícios diversos, mas continua ainda com essa postura. E Deus nos chama para quê? O começo desse capítulo é o quê? Imitadores de Deus. Quem aqui pode ver Deus, Jesus, vamos colocar, em conversas idiotas, tolas, bobas? Você não vê, você não consegue enxergar Jesus fazendo isso. E por que você faz isso? Mas você não é imitador de Deus, não é imitador de Jesus? Não está vivendo o que Jesus falou para fazer? Então vamos ter cuidado disso. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Todas essas coisas que os filhos da desobediência têm praticado, nós não devemos participar. Nós devemos estar apartados de tudo isso. Nós devemos estar apartados. Nós devemos estar apartados da imoralidade, da impureza, da cobiça, da obscenidade, das tolices, dos gracejos imorais. Mas devemos nos apegar ao quê? A uma vida de santidade, uma vida de busca, termos ações de graça, agradecermos a Deus, louvar a Deus. Esse é o nosso papel. Nós devemos fazer isso. Por quê? Porque nós devemos participar desse tipo de comportamento. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o que devemos fazer? Nós devemos viver realmente como a luz, como os filhos da luz. Devemos caminhar. Por quê? Porque o fruto da luz, ela vai trazer o quê? Qual é o fruto da luz? Porque onde a luz chega, ela mostra tudo. Aonde você acende uma luz, independente do tamanho dela, ela mostra tudo. Nada fica em oculto aonde a luz chega. Aonde a luz chega, ela chega chegando mesmo. Então, qual que é o fruto da luz? Qual é o fruto que existe na luz? O fruto que vem da luz é o que? É a bondade, a justiça e a verdade. Vocês têm esse fruto? Porque se vocês não tiverem bondade, se não tiver justiça e verdade, vocês ainda não são luz. Vocês ainda não caminham na luz. Vocês podem até ser fã da luz, né? Igual o pastor Anderson Silva diz. Pode até ser fã, mas vocês não são luz ainda. É necessário ter dentro de nós esse fruto. E não só dentro, mas no nosso falar, no nosso caminhar, é necessário que se tenha esse fruto, a bondade, a justiça e a verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aqui está dizendo que é agradável. A bondade, a justiça, a verdade. Você se apartar da imoralidade, você se apartar das más conversações, você se apartar de conversa tola, de propagar. Muitos não fazem, mas propagam através do celular, que é um meio de comunicação
infelizmente está sendo utilizado não para fazer a obra, mas para levar o que? Juízo, para levar a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Então, vamos nos atentar, vamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, vamos aprender. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, mostre a luz. A luz veio para mostrar para quê? Para continuar? Não, para que há mudança. Porque se você está sujo, está longe da luz, e a hora que você chega próximo da luz, você vê uma sujeira em você, você se limpa. É para isso que a luz veio, para mostrar ao homem que é necessário se limpar, que é necessário fazer uma limpeza. E quanto mais você busca a Deus, mais próximo dessa luz você vai estar. Então é necessário andarmos na luz, é necessário. Porque aqui ó, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas muitos continuam mencionando, falando, conversando aquilo que é inútil, aquilo que não é para se falar, se comentando, passando adiante. Nós não devemos fazer isso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Acorda, igreja, porque é necessário que homens e mulheres tenham temor de Deus, sejam imitadores de Deus. Não tentem ser imitadores, sejam imitadores de Deus. Vamos realmente viver a palavra de Deus, vamos andar como assim Deus quer. Em Marcos 8,35 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. É necessário pagar um preço. Existe um preço para se alcançar a vida eterna. A salvação é gratuita, mas a vida eterna tem um preço. E todos esses requisitos que Paulo menciona para a igreja de Efésios, no capítulo 5, nós lemos, é necessário se cumprir, é necessário viver. Então vamos realmente andar como Cristo andou, viver como Cristo andou. Em 1 Pedro 1, do 13 ao 15, para finalizar, diz assim, 1 Pedro 1, do 13 ao 15: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É necessário ser santo, é necessário viver em santidade. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não verá. É necessário que o povo de Deus, homens e mulheres, se levantem em santidade, vivam em santidade. Acorda, desperta, igreja, porque os dias são curtos. Amém? Amém. Eu vou orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê a direção, o discernimento, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus, para cumprir, ó Deus, essa palavra, ó Deus, em todos os quesitos que foram falados aqui, ó Deus.
Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, ó Deus, para podermos agradar a Ti, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, vá sobre as nossas vidas, sobre, ó Deus, sobre essa cidade, ó Deus, sobre esse país, ó Deus. E levante homens e mulheres, ó Deus, que estejam, ó Deus, querendo viver a Tua palavra na plenitude, ó Deus. Desperta, Deus, homens e mulheres para pregar a Tua palavra, para pregar aquilo, ó Deus, que o ser humano precisa ouvir e não aquilo que o ser humano quer ouvir, ó Deus. Porque, ó Deus, o Seu povo, ó Deus, tem perecido, ó Deus, por falta de conhecimento, ó Deus. Mas que o Teu conhecimento venha à tona, ó Deus, para que todos possam ter, ó Deus, realmente a Tua luz, ó Deus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.